Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. A nossa reflexão de hoje, nesse dia 14 de fevereiro de 2021, nós rogando a Deus a sua proteção, a nossa saúde, proteção às nossas vidas, às pessoas que nós amamos, aos que estão enfermos, internados. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Que Bezerra de Menezes, no seu trabalho de amor, possa visitar cada um dos enfermos, trazendo saúde, harmonia, mudanças de pensamentos, mudança de direção de vida. A nossa reflexão de hoje é do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Emmanuel chama essa obra, esse livro, Pensamento e Vida, de Castilha, pois lhe fora pedido algo que fosse prático e fácil de colocar em prática, de vivenciar. E aí ele fala que é uma castilha, mas na verdade são pensamentos muito profundos e que nos dá ensejo a muitas reflexões para a nossa vida. Ele diz que essa castilha é usada no plano espiritual para espíritos que vão reencarnar. Na sua mensagem de introdução a esses ensinamentos. Vejamos o que ele diz aqui. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Então vocês vejam que ele não diz que são pensamento dele, que é desenvolvido por ele, mas sim que são pensamentos, são de Deus e que ele recolhe como a terra fértil de um jardim, que em contato com o sol, com a água, com o ar, vai dar cor, forma e perfume. Então, dessa castilha, Pensamento e Vida, que nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões dos temas aqui vistos. O de hoje, o primeiro, é o espelho da vida. Diz ele, a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se da terra para Deus sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado do ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então,
Aqui ele diz que a nossa mente ergue-se como o diamante bruto que sai da terra e vai para o lapidário para que tire os excessos de terra, de pedra, e se revele o diamante maravilhoso que tem junto com aquela canga, não é? Com o excesso. E aqui no caso, veja que ele diz: ergue-se da terra para Deus sob a égide do Cristo. Então, o Cristo é o diretor espiritual da terra. Nós estamos sob a sua orientação, sob sua égide, né? Sob sua administração. E o lapidário é o próprio Cristo que nos lapida através de seus ensinamentos, do Evangelho, né? E do Evangelho que vem nos mostrar o caminho mais curto, mais rápido, para a gente alcançar e construir dentro da gente o reino de Deus. As leis de causa e efeito também fazem parte desse processo de lapidação, pois quando nós assumimos, os nossos atos geram responsabilidades, né? Geram consequências. E essas consequências, sendo boas, nós recolhemos os seus frutos, sendo elas más, sendo seus frutos más, também nós colhemos esses frutos. Então, as leis de causa e efeito também fazem parte dessa lapidação, pois quando nós não aprendemos através da lei do amor, que são os ensinamentos do Cristo, a aprender a viver os seus ensinamentos, nós o aprenderemos através da dor, de reencarnações difíceis, dolorosas, né? Nos seres primitivos, aparece esse diamante, está ainda ligado à canga, né? Do instinto. Então, a doutrina espírita aceita e prega plenamente o evolucionismo, que nós evoluímos, somos seres que evoluem. Aquele ditado de dizer: eu já errei uma vez, eu já estou errado mesmo, eu estou condenado, perdido por perdido por 1000, é a mesma coisa. Então, a pessoa não se sente motivada a lutar para melhorar. E não é assim, não é? A qualquer instante, nós podemos começar a fazer o caminho de volta para Deus, a qualquer momento. Quanto mais rápido nós o fizermos, mais a gente ganha em evolução, em alegria, em felicidade, em fazer esse caminho de volta. Então, nos seres inferiores, o espírito ainda está muito ligado à matéria. Ele está entremeado com a matéria, com o instinto de sobrevivência, ainda se encanta com o ouro, com o brilho do ouro, com o poder, com o ter, com o parecer ser, não é? Ainda se encanta muito com o poder, com as glórias humanas, né? Nós nos preocupamos muito ainda nessa fase com essas
com essa poeira, com essa fumaça, com essa coisa que joga poeira nos nossos olhos, que nos impedem de ver o significado real da existência, né? E revelam-se já nas almas humanas, quando entramos na evolução humana, nos enganamos com essa materialidade. Ainda, em princípio, como animais, ou nas primeiras encarnações como homem, estamos ligados muito, mas somos mais instintivos do que racionais. Na medida em que a razão se desenvolve, nós nos vamos caminhando para um outro patamar. Então, na medida em que nós nos aperfeiçoamos, vamos nos revelar como espíritos angélicos, com a angelitude que devemos alcançar. Então, estudando, né, a mente, que a mente é o espelho da vida em toda parte, estudando a mente de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, não é? Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta. Então, a mente, para nós, ela é de acordo com o que nós entendemos, não é? Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós refletirmos, quanto mais nós procurarmos desenvolver o lado intelectual, o lado científico, essa mente vai se dilatando e tendo outra compreensão do que nos rodeia, né? do que nos rodeia. Então, somos impelidos a interpretar o mundo de acordo com o conhecimento adquirido, nos permite operar. Então, nós só operamos, o homem só opera dentro do limite do que ele conseguiu desenvolver até aqui. Um exemplo disso, por toda a eternidade, teve as condições do homem ir ao espaço, do homem da Terra ir ao espaço. Todas as condições estavam aí, quietas, latentes, não é? Os materiais estavam todos aí disponíveis. Mas por que não fomos antes para o espaço, para a Lua, lançando satélites? Porque nossa mente e foguetes, porque nossa mente não permitia. Mas todo o material possível, todo o material estava disponível por toda a eternidade. Mas a nossa mente não nos permitia esse passo mais largo, né? Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Então, o pensamento é o princípio de tudo, o começo do desenvolvimento, do acrisolamento,
da evolução, dos atos, do que fazemos, está no pensamento. O pensamento é a fonte de nossos atos, de nossas atitudes. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. E assim, como o pensamento e nossas atitudes, em todo o universo vibra a influência recíproca. Nós vivemos num mundo de influências, onde eu sou influenciada pelo pensamento, pelas atitudes, pelos convites, pelas vibrações, pelos desejos, pelos sentimentos. Eu sou influenciada, como eu também influencio. Então, é tolice nós querermos dizer assim: a minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso e eu faço o que eu quero. E ninguém tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Porque nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, como nós estamos permanentemente em estado vibracional, em contato, nós já vimos aqui anteriormente, em contato com todas as mentes do universo que vibram no mesmo sentido, no mesmo diapasão, nós estamos sim influenciando e sendo influenciados. Então precisamos ser mais responsáveis com os nossos desejos e com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, porque influenciamos nosso marido, nossa mulher, nossos filhos, nossos vizinhos e todos com quem convivemos. Não é? Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Então, nós vivemos num sistema de interdependências e repercussão. Nós não estamos sozinhos, nós estamos ligados, os pensamentos, uns aos outros, e estamos permanentemente, como diz aqui o texto, construindo, destruindo e reconstruindo, através de pensamentos, através de atos que iniciam no pensamento. Então, o reflexo esboça a emotividade. E o que é o reflexo? O reflexo é o que não atua ou se produz diretamente. Então, o que não se produz diretamente e nem atua diretamente é o reflexo. O reflexo, então, esboça a emotividade. Porque o reflexo vai precisar da minha ação, o meu pensamento vai precisar do veículo chamado minha casa, né? A minha tenda, vai precisar de um corpo, da ação, né? Esboça a emotividade. A emotividade, o que eu sinto, o que eu faço alguém sentir, vai plasmar a ideia, vai gerar em outra pessoa a ideia, né? De amor,
né? De atenção, de carinho, de cuidado, ou de ódio, vingança, né? De destruição ou construção. E o problema não é como os outros agem comigo, é o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer com o que os outros me fazem. Como eu vou reagir? E nisso gera uma sequência imensa, uma cadeia imensa de atitudes, de reações. Não é? A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, primeiro a emotividade, primeiro vem a emoção. Essa emoção vai plasmar a ideia e essa ideia vai determinar a atitude e a palavra que precedem. Elas precedem e comandam as ações. Vocês reconhecem isso como verdadeiro? Que antes da gente agir, tem a ideia, vem a palavra e aí vem a ação? Em semelhantes manifestações, nessas manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Então, nessas manifestações, como nós estamos todos ligados uns aos outros, vai gerar essa corrente, fios, vai ligar pessoas, vai gerar esses fios, né? Geradores das causas que nascem as circunstâncias. Né? Aí você pergunta, em que circunstâncias aconteceu isso? Como aconteceu isso? Quer dizer, o que foi que gerou isso? Quais as causas disso? Né? Quais as circunstâncias de tal fato? E aí nós temos, vai nos aparecer válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Os fatos de nossa vida vão gerar para nós, dependendo de como nós vamos agir com essas circunstâncias, com esses fatos, vai surgir, né, as válvulas obliterativas que vão fechar, né, vão obliterar, vão fechar, ou vai ser criada as alavancas libertadoras da existência. Para os que não acreditam na eternidade do espírito, que acham, que acreditam que morreu, acabou, como agem diante de fatos, de circunstâncias? Como reagem? E o que acredita e que sabe, porque nós já temos provas científicas, né, desenvolvidas por vários cientistas, William Crookes, Allan Kardec, né, Camille Flammarion, que fizeram inúmeros experimentos
e confirmaram a existência depois da existência física. São fatos constatados cientificamente por cientistas que foram cientistas muito premiados, muito respeitados, por Victor Hugo, que fez essas experiências também, e que constataram essa existência, e são pessoas, foram cientistas, que não iriam colocar em risco a sua honra, o seu nome, que não iriam brincar com o respeito, com a sua honra. Então não iriam abrir mão disso. Então a existência, a pré-existência e a pós-existência do espírito, depois da existência física, é um fato, não é? Então, como vamos reagir diante disso, diante das circunstâncias? É a hora do testemunho, é a hora de nós darmos os nossos testemunhos de quanto já evoluímos e de quanto estamos tentando, buscando, trabalhando para nos melhorarmos, para procurarmos evoluir. Porque o importante é ser melhor do que ontem. É hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. É uma construção dia a dia, milímetro a milímetro, né? É uma construção longa, é uma construção paciente, né? Pois que ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Não podemos ultrapassar. É por isso que tem pessoas que nós dizemos que têm o QI altíssimo, que são inteligentíssimas e que descobrem coisas, cientistas maravilhosos, que descobrem curas, que criam coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque a mente dessas pessoas, de musicistas, de músicos e musicistas excelentes, maravilhosos, é que a mente deles já estão preparadas para isso. Tem pessoas que estudam música uma vida inteira e não aprendem. Tem pessoas que não conseguem compreender e além de um determinado limite, porque a sua evolução ainda não permite, mas chegará lá, né? Mas todos chegaram lá. E por que que isso ocorre? Por que que uns conseguem e outros não conseguem? Porque Deus cria os espíritos permanentemente. Ele não permanentemente. Uns são criados bem antes, os que a gente admira por toda a inteligência, por toda a sabedoria, são criados, são espíritos mais antigos, mais experientes. E outros são espíritos mais jovens que ainda estamos engatinhando, não é? E que por isso há essa diferença de compreensão, de entendimento e de evolução. Muito além do círculo de trabalho em que estagia, nós estamos em estágios de evolução. Então a mente não vai passar daquele estágio se não está preparada para isso. Enquanto espíritos adiantados, vêm as intuições, os espíritos elevados
enviam as intuições. É por isso que muitas vezes uma ideia ela ocorre em vários lugares ao mesmo tempo. Aí você fica, não, quem descobriu foi fulano, foi fulano. Não, é que aquelas mentes, embora umas de um lado do oceano, os outros do outro lado do mundo, estejam com a mente preparada para isso, para receber as intuições. Na verdade, quem descobre quem faz essas grandes descobertas, não são nem aquelas pessoas realmente que estão descobrindo, né? Essas descobertas já existem, elas são só intuídas por esses espíritos mais elevados, mais adiantados. E quando a mente da gente já está preparada, a gente recebe essas intuições, né? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, ninguém está fora dessa troca incessante. Todo mundo, em todos os estágios, nós estamos sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo, moralmente, intelectualmente, cientificamente. Estamos aprendendo permanentemente. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Muitas vezes a gente se encanta em um determinado estágio e fica estacionado lá um tempo, até que chega uma dor, um sofrimento ou cansar de estar naquela posição para sair daquela escravidão provisória em que a gente se coloca. E aí vamos para um influxo renovador de ideias, né? Dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Porque nós precisamos nos desenvolvermos, nos tornando espíritos puros. Nós existimos para termos pureza de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque serão chamados filhos de Deus. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Aí ele conclui aqui: reflete-se as criaturas reciprocamente na criação. Então, dentro da criação, que nós também somos criação de Deus, nós estamos permanentemente refletindo nessa criação, que reflete os objetivos de Deus, que é o nosso progresso. Que a paz de Jesus esteja com todos. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. A nossa reflexão de hoje, nesse dia 14 de fevereiro de 2021,